E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Timão. O comentarista Neto tem feito críticas contundentes. Se o Corinthians tivesse participado do Mundial, teria perdido a fase de grupos facilmente com esse elenco mal comandado. Essa afirmação não é exagero, é um soco na mesa, baseado em fatos do futebol recente do clube, tanto no Brasileirão quanto no comportamento coletivo em campo. Começando pelo desempenho atual no Brasileirão de 2025, o Corinthians ocupa a 10ª posição, com 16 pontos em 12 rodadas, desempenho irregular que reflete fragilidade tática e emocional. Um time que vacila contra adversários medianos, como Mirassol, Ceará e Grêmio, dificilmente tem poder de fogo para superar os gigantes em uma competição global. Quem acompanha os números sabe, o plantel chegou a 119 milhões de euros de valor de mercado, média de 26,7 anos, 10 estrangeiros e 6 jogadores de seleção. Montante e experiência com moral, mas sem rendimento. E, vamos combinar, Michelangelo não pinta obra-prima em obra sem esboço, e o Corinthians não apresentou fluência coletiva neste início de 2025. Após campanha irregular no estadual, o clube eliminou-se precoce da Copa Sul-Americana e afundou no Brasileirão, gerando instabilidade. Em abril, o técnico Ramon Dias foi demitido, com apenas 4 pontos somados em 4 jogos, consequência de um ciclo vazio de vitórias. O discurso de Neto, portanto, carrega peso, sem comando firme, qualquer mundial vira vitrine de tropeços. A parte do comando, o elenco mostra desequilíbrio. Há nomes de peso, como Yuri Alberto, 5 gols, Memphis Depay, 3 gols e 3 assistências, além de reforços pontuais como Kaká, Angileri e Hugo Souza. Mas um time não vive de lampejos. Sim, Depay incendia o elenco com seu talento, porém reforça a instabilidade. O time não tem consistência no último terço, só chuta a bola na área. Rico individualmente, mas pobre em criação. Neto investe ainda mais na análise. Ele argumenta que um Mundial requer 3 fatores essenciais: padrão de jogo, força mental e adaptação a ambientes hostis. Até agora, o Corinthians falha em todos. Os posicionamentos defensivos, por exemplo, evidenciam descentralização e excesso de espaços. São 12 gols sofridos e saldo negativo no Brasileirão. No meio-campo, nunca se viu tanta inconsistência. Jogadores como Maicon, José Martínez e Igor Coronado não produziram a fluidez esperada. O time oscila entre o lento e o desconexo, embalado mais por lampejos individuais que pela construção coletiva. Um Mundial, onde a sinergia faz ou desfaz, desmascararia essa carência. No ataque, o recorte também é crítico. Yuri Alberto faz gols, mas sem ser mordaz. Depay demonstra qualidade, mas arde no improviso. Héctor Hernandes aparece de forma pontual. Sem uma referência ofensiva clara, o Corinthians disputaria cada jogo no chute de fora da área, receita para eliminação precoce em torneio de elite. Confira o panorama: elenco caro, com pouca organização tática. Tira-se o treinador a meio de temporada, recoloca-se o elenco no chão. A chefia, pressionada, aceita improvisações que enfraquecem o perfil vencedor. Neto arremata: com esse nível de preparo, participar do Mundial seria mais vexame do que consagração. A crítica de Neto vai além do campo e mira também a diretoria. Segundo ele, falta comando estratégico nos bastidores. O planejamento para 2025 parecia promissor, mas se mostrou repleto de decisões erráticas. Contratações como as de Coronado e Angileri foram feitas mais pela pressão externa do que por uma avaliação minuciosa das necessidades táticas. A ausência de um projeto esportivo sólido ficou evidente a cada rodada. Dentro do vestiário, os sinais de desgaste são visíveis. A troca constante de esquemas táticos, a ausência de uma linha clara de comando técnico e a falta de líderes incontestáveis no elenco tornam o Corinthians um time frágil emocionalmente. Em competições de alto nível como o Mundial, onde cada detalhe pesa, essa fragilidade seria fatal. Neto não poupa. Esse time não aguenta pressão nem contra o Juventude. Imagina enfrentar um europeu embalado.
Outro ponto que reforça a visão de Neto é a baixa produtividade ofensiva. O Corinthians de 2025 cria pouco e finaliza ainda menos. A média de finalizações por jogo caiu em relação ao ano anterior, mesmo com a chegada de reforços de peso. A construção ofensiva é previsível, lenta e facilmente anulada por defesas bem posicionadas. Em um Mundial, isso se traduziria em posse de bola inútil e eliminações melancólicas. A torcida, por sua vez, começa a perder a paciência. Os protestos se intensificaram após o empate contra o Criciúma, em casa, e a derrota para o Internacional fora. Os cânticos que antes empurravam viraram cobrança. Neto, que sente o termômetro da Fiel, alerta: a torcida não aceita mais desculpas. Ou o Corinthians muda, ou será um 2025 marcado pela decepção. É importante lembrar que o clube vive um processo de reconstrução administrativa, mas a lentidão das ações compromete o presente. O discurso de pensar no futuro perde força quando o presente é fraco. Neto destaca que o Corinthians, historicamente, sempre foi movido por paixão e resultado. Sem um dos dois, o vestiário desmorona. A defesa, que em outros anos foi o pilar da equipe, hoje é um setor vulnerável. Balbuena já não apresenta o mesmo vigor físico, e Kaká, recém-chegado, ainda busca entrosamento. Hugo Souza, no gol, tem boas defesas pontuais, mas comete erros de posicionamento em jogos decisivos. Essa instabilidade defensiva torna o time inseguro, o que seria cruelmente explorado por adversários em um Mundial. Além disso, a falta de um líder técnico no banco de reservas tem pesado. A troca de treinadores em meio à temporada desmontou qualquer planejamento tático de longo prazo. A equipe parece jogar no improviso, dependendo de lampejos individuais. Em uma competição onde cada jogo é uma final, como seria no Mundial, essa abordagem amadora teria fim precoce. Neto, como ex-jogador e profundo conhecedor da alma corintiana, resume de forma cortante: não é falta de talento, é falta de direção. Esse elenco não é fraco, mas é mal treinado, mal montado e sem identidade. Com essa fórmula, o Mundial não seria um sonho, mas um pesadelo anunciado. A análise de Neto ecoa como um alerta. Se o Corinthians quiser voltar a ser protagonista, precisa mais do que reforços caros. Precisa reencontrar sua essência, resgatar sua competitividade e reconstruir sua identidade tática. Do contrário, o Mundial seguirá como um palco distante, e qualquer participação, como ele mesmo cravou, terminaria antes da fase de grupos. Olá, torcedor alvinegro, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Mesa do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O cenário exige ação imediata. O Corinthians não pode mais se esconder atrás de desculpas, nem viver de glórias passadas. O clube precisa de comando, identidade e coragem para tomar decisões impopulares, mas necessárias. Sem isso, continuará sendo alvo fácil de críticas como as de Neto, que apenas vocalizam o sentimento de milhares de torcedores frustrados. Mais do que reforços, o time precisa de alma. Precisa resgatar o espírito guerreiro que o fez campeão do mundo, da Libertadores, do Brasil, precisa se reconectar com sua torcida, com sua essência, com a ideia de que vestir essa camisa é carregar uma responsabilidade enorme, algo que, em 2025, parece ter sido esquecido por muitos dentro do elenco. O Mundial citado por Neto não é apenas um torneio, é o reflexo do quanto o Corinthians se afastou de seus padrões de excelência. Seria injusto representar o futebol brasileiro em uma vitrine global com um elenco apático, sem liderança e sem futebol competitivo. E mais grave ainda, seria trágico para a história de um clube que sempre soube brilhar nos palcos maiores. Fica o alerta. Se quiser mudar o rumo da temporada e do futuro, o Corinthians precisa parar de olhar para fora e começar a se reconstruir por dentro. Porque com esse elenco, essa diretoria e esse nível de atuação, não é um Mundial que está distante, é o respeito que sempre acompanhou o nome Corinthians que começa a escapar por entre os dedos. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.